Bom dia. Estava a preparar o tema desta manhã de quarta-feira aqui na RDP Internacional sobre os cinemas de Lisboa quando fui surpreendido pelo encerramento de mais 49 salas de cinema em todo o país desde o passado dia 1 de fevereiro. Um momento triste, aliás, que dizem ser fruto dos tempos atuais. Vem tudo isto a propósito do livro Os Cinemas de Lisboa, que traz até hoje aos nossos estúdios a sua autora, Margarida Ascioli, acompanhada pelo meu querido amigo, o realizador Lauro António. Bom dia a ambos. Bom dia. Margarida, quando temos conhecimento do fecho de salas de cinema, é também um pouco da nossa vivência que se vai embora? Sim, é a nossa vivência, são as nossas memórias, é o rosto do cinema. O encerramento, não propriamente destas salas das quais hoje se fala, mas... Sim, eu estava a falar das salas estúdio, salas dos centros comerciais, não é? Que aconteceram recentemente. Sim, e isso evidentemente que vem na sequência de uma história que já começou há alguns anos e que efetivamente demonstra que nos estão enfim, a empurrar para um mundo onde a memória pouco conta, onde a cidade deixou de se chamar cidade para passar a chamar-se área metropolitana. Portanto, caminhamos sucessivamente, até na linguagem, a desvincularmos dos lugares. E isso, evidentemente, o cinema sempre foi um espetáculo que lutou pela existência de um lugar onde se poderia afirmar e ter um rosto. E é interessante que ao longo do século XX, se nós pensarmos até na experiência que temos da cidade, é através das fachadas do cinema, que é o rosto do cinema, que nós, enfim, nos situávamos nessa mesma cidade. E não por acaso. Muitos dos encontros de sucessivas gerações deixaram de ser à porta das igrejas, como foram durante séculos, para passarem a ser à porta dos cinemas. Isso significa alguma coisa. Portanto, a destruição, primeiro, dos edifícios, dos cinemas que marcaram a cidade, e depois o encerramento das salas, é um processo que, enfim, que ilustra uma história na qual nós devemos pensar. Estamos a falar mais ou menos nos últimos 30 anos, e para as pessoas com alguma memória e que nos estejam a ouvir, por exemplo, da destruição há justamente 30 anos do cinema monumental, em 1983. Sim, a destruição do Monumental eu acho que é um marco nessa história. É claro que essa destruição foi acompanhada de grande indignação. Houve movimentos de cidadãos que se revoltaram contra isso. Houve até um apelo ao Supremo Tribunal Administrativo, mas pelos vistos, digamos, a indignação, a nossa indignação na cidade não tem consequências enfim, visíveis. Não faz, pelo menos, voltar atrás algumas das decisões tomadas. E isso, eu penso que é um facto no qual devemos pensar, porque a situação hoje não é muito diferente daquela que, em 83, levou a que não se voltasse atrás nessa decisão. Tivessem sido tomadas essas decisões na altura pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Cruz Abcacios. Lauro, participaste nesse movimento de protesto contra a demolição do Monumental? Participei, obviamente. Mas este é um tema muito complexo e eu já agora, se me das... Dou-te o tempo que quiseres. Por exemplo, relacionar o desaparecimento de algumas salas com o que está a acontecer hoje, que são outro tipo de salas. Eu acho que são contextos diferentes. São contextos diferentes e são desaparecimentos diferentes. Ou seja, eu acho chocante que tenham desaparecido, e não desapareceu só o Monumental, desapareceu o Império, que apesar de ainda continuar enquanto edifício, mas agora é uma igreja.
E houve uma série de salas que se modificaram e que eram salas mais ou menos simbólicas, ícones da nossa história, do nosso urbanismo. E isso parece-me grave. Por outro lado, também há que compreender que a sociedade e os hábitos da sociedade mudaram. E, por exemplo, eu não sei o que seria hoje o Monumental aberto com 10 pessoas na sala, como acontece em muitas salas de cinema onde nós hoje em dia vamos. Eu sei que, por exemplo, consultando os espectadores que os filmes portugueses recentes têm feito, há filmes portugueses que numa semana, ou durante o período de estreia, fizeram 350 espectadores. O que é que seria uma sala destas com 350 espectadores ao longo de uma estreia de um filme? Portanto, não se põe. Economicamente é completamente impossível, até humanamente é completamente impossível. Ou seja, o que é que seria salas completamente vazias, com 1 ou 2 espectadores, salas daquelas. Ou sem nenhum espectador. Aquelas salas eram lindíssimas e realmente despertavam em nós sentimentos absolutamente magníficos, cheias, deslumbrantes, como eram naquele tempo. Eu lembro-me de sessões que vi no Monumental, no Império, no Tivoli, no São Jorge, no Éden, em que efetivamente aquilo era deslumbrante. Hoje em dia aquilo deveria ser um bocadinho acabrunhante. Agora, há uma outra questão. Estes cinemas que estão a desaparecer agora não me causam nenhum tipo de transtorno. Se queres que te diga, são salas que não me dizem nada, nem sequer têm fachadas. A maioria são integradas dentro dos centros comerciais. Quem vai sofrer são os centros comerciais, porque quando desaparecem os cinemas de dentro dos centros, desaparecem também os centros comerciais por arrasto. E depois há uma coisa. Os distribuidores sempre disseram, eu também não tenho assim uma grande pena por aquilo desaparecer, que aquilo que é um negócio e não sei o quê, os distribuidores e exibidores dizem que deveriam ser apoiados e não sei o quê. Eles sempre disseram que a distribuição e a exibição não têm nada a ver com a cultura, que eles não fazem cultura, o que eles fazem é comércio. Depois fazem comércio, então estão em competitividade, estão em competição com outros, perderam, fecharam. Não me causa nenhum tipo de constrangimento este tipo de fecho. Mas a geografia da exploração cinematográfica mudou completamente. E não é o cinema que está em causa, não é o cinema que está em crise. O cinema, tenho a impressão que nunca esteve tão florescente, porque há a exploração em salas, em televisões, em variadíssimos canais de televisão, por cabo, por televisão aberta, em sinal aberto, por DVDs, por tanta coisa, e ainda com a pirataria. Ora bem, no meio disto tudo, vêem-se filmes como nunca se viu. As condições são as mesmas? Não são. Efetivamente, ver um filme numa sala é uma coisa, ver na televisão é outra. Mas isso é a evolução dos tempos, quer dizer, eu acho que antigamente íamos ao teatro, íamos ver teatro com salas de 1.500 ou 2.000 espectadores ou coisa assim. Hoje em dia vê-se em salas com 100 ou 300, mas o teatro continua a permanecer, o cinema não vai morrer em sala, vai ser diferente. E isto vai-se acompanhar a evolução do mundo. Agora, realmente, e lendo o livro da Margarida Accioli, a gente tem essa sensação, é que há coisas que se vão perdendo e que têm a ver com uma memória da cidade, com uma memória de nós todos, e algumas são consequências que eu julgo que não se podem evitar, mas outras talvez se pudessem evitar, quer dizer, talvez com um esforço público de entidades públicas tivéssemos possibilidades de preservar algumas destas salas estarem preservadas, como se calhar algumas igrejas estão e que já não têm a frequência que antigamente têm, talvez há imensos edifícios que hoje em dia estão preservados só pelo aspecto arquitetónico, porque se calhar até às vezes têm escritórios lá dentro, ou têm outras coisas quaisquer, ou às vezes até estão fechados, ou às vezes até são museus, ou às vezes até são... Porque é que um monumental não podia ter sido organizado de forma a ser um museu?
um museu de cinema, por exemplo, qualquer coisa assim, e não se perdia o cinema, e não se perdia a estrutura, e não se perdia sobretudo aquele símbolo dos cineteatros dos anos 50, que aliás foram difundidos pelo país fora, mas é melhor eu estar calado, porque senão monopolizo isto de uma maneira... Eu gosto de ouvi-lo. Não, estamos a ver com muita atenção, Laura. Mas queria perguntar à Margarida, este livro, para quem não o conheça, que livro é este? Os Cinemas de Lisboa. Este conta a história das várias salas desde o século XX, o início do século XX, século XIX, final do século XIX, até à atualidade. Como é que é? O livro, enfim... é uma caixa de histórias. Não há só a história dos cinemas. Há várias histórias dentro desta história. Há várias histórias dentro desta história. Por isso é que o livro, de alguma forma, toca as pessoas de diferente maneira, não é? Porque umas, naturalmente, estão mais interessadas em voltar a recordar uma certa pontuação da cidade pelos edifícios, outras são mais sensíveis ao modo como alguns cinéfilos e depois críticos de cinema olharam para o próprio fenómeno do cinema, e outros estão mais interessados em tentar perceber como era o cotidiano da cidade, que lojas havia, que equipamentos novos apareceram ao mesmo tempo que apareceram as grandes catedrais do cinema. É preciso notar, e isso também é uma coisa que me surpreende, é que, por exemplo, o aparecimento dos grandes cinemas, aquilo que aqui eu chamo as grandes catedrais, o São Jorge, o Monumental, o Tivoli, o Éden, o Conde. Mas essas grandes catedrais são contemporâneas do aparecimento de um equipamento que quase ninguém dá importância e que desapareceu praticamente da cidade, que são os snacks. Ora, o snack bar, que é contemporâneo destes cinemas, muitas vezes era a âncora onde os cinéfilos permaneciam depois dos filmes e conversavam sobre eles. Porque há uma realidade que, na verdade, se perdeu, que é fruto dos tempos, da pressa, porque esta pressa também nos destrói e destrói aquilo que nos envolve, que é o prolongamento dos filmes para além das sessões. Esse prolongamento era feito através de uma continuação do filme nas conversas que se tinham depois dos filmes, e isso, evidentemente, fazia-se em cafés, próximo dos cinemas. Mais em snacks. Sim, mais snacks em cafés. Era mais antes dos cinemas, mas já era era um pré-cinema. Era um pré-cinema, mas com pressa. Com pressa. Nós íamos aos snacks quando estávamos com pressa. Comíamos naqueles banquinhos em cima nos balcões mas o snack, para ser mais rápido. Mas o snack é exatamente isso. O snack é uma coisa muito rápida, não é restaurante, não é? E eu acho que há uma ligação entre a ida ao cinema nos anos 50, principalmente nessa década, 50 e 60, e a vivência desse equipamento que era totalmente desconhecido em Lisboa, e que há descrições em romances muito interessantes, digamos, das gerações anteriores evidentemente à geração anos 60, que achavam aqueles lugares estranhos, com os bancos demasiado altos, onde não se sentiam confortáveis e etc. Eram galinheiros. E isso é muito interessante, porque para nós que enfim, que também de alguma forma despontávamos nessa altura, aqueles snacks pareciam-nos feitos para nós, quer dizer, naturais, à medida, não é? E isso é interessante, que aquilo que foi, em determinado momento, a medida exata para alguns, era estranho para outros. Um pouco o que se passa hoje. Diz lá. Germano, há uma coisa muito engraçada, que aliás eu até notei ao ler o livro da Margarida. Primeiro tem a ver com o facto, por exemplo, de... Eu acho que um dos aspectos que se perdeu foi uma certa reflexão sobre o cinema que era tida nos cafés. Sim. Por exemplo, eu estou muito ligado ao Café Vavá. Na Avenida dos Estados Unidos. Na Avenida dos Estados Unidos, cruzamento com a Avenida da Roma, que aliás é uma das zonas a que a Margarida dá uma grande importância, certamente porque viveu ali perto e também porque aquela zona é uma zona importante, de vários pontos de vista. Mas
por exemplo, eu lembro-me, o Vavá é um café que eu associo muito a tertúlias. Porquê? Porque eu desde para aí a minha adolescência, que comecei a viver ali naquela zona... Então não foi assim há tão pouco tempo? Não, há pouquíssimo tempo. Mas tirando isso, a verdade é que todas as noites, depois de eu ir ao cinema, que eu sou um fanático de cinema e que é, um consumidor digamos, compulsivo, grande parte da minha vida passeia dentro destas salas, íamos quase sempre íamos para o Vavá falar. Aquilo tinha tertúlias de vários géneros, desde os músicos, os baladeiros da altura, o Paulo Carvalho, o Tordo, o Vilas Boas, do jazz, não sei o quê, até aos jornalistas, o Manuel Azevedo, o Amaral Guimarães. Portanto, reunia-se ali um conjunto de gente, de várias. Era engraçado porque havia mesas diferentes, de tonalidades diferentes. Tonalidades não era bem, era quase tudo uma tonalidade do rosa para o vermelho. Mas... era tudo um esquerdista. Era tudo reviralho. Mas havia ali uma concentração de grupos, e eu saltitava muito de grupos para grupos, conforme as noites, tinha amigos em quase todas. Mas o cinema era uma unidade, era digamos, um elemento de unificação, porque toda a gente ia ao cinema, toda a gente discutia os filmes. Hoje em dia é mais difícil nós descobrirmos isso, digamos, o lado reflexivo sobre os filmes, depois pensar um bocadinho nos filmes. Eu acho que isso se perdeu. Por outro lado, há um aspecto também que tem a ver com este livro e que eu acho muito interessante, que é a evolução das mentalidades. Em relação ao cinema, por exemplo, eu lembro-me que nos anos 50, 60, a malta de esquerda, e que não gostava nada da burguesia, achava que ir ao cinema era uma chatice, porque havia intervalos, porque as pessoas se punham todas muito bem vestidas para ir ao cinema, aquilo era uma liturgia, burgueses, porque, sei lá, acusava-se de tudo, porque o que a gente queria ver era o filme, mais nada, o que era importante é o filme, a mensagem do filme, discutir o filme, não sei o quê. Hoje em dia, há um filme inteiro, não há mais nada, a gente vai ali, não sei o quê, e toda a gente de esquerda diz: porque é que não há um intervalo? A gente já não convive, a gente não sei o quê. Imagina, antigamente havia aquela liturgia de ir ao cinema. É preço por ter cão e preço por não ter. Mudámos, porque efetivamente a gente tem sempre aquilo que não... Ou melhor, quer aquilo que não tem. Que nunca fundamentalmente. Tem. E ainda bem que assim é, porque enfim é isso que faz mover o mundo. Margarida, este livro é altamente e profusamente ilustrado com fotografias fantásticas sobre a evolução das várias fachadas arquitetónicas até. Como é que conseguiu realmente fazer? Isto é uma tese do doutoramento? Não. Mas anda lá perto. Bom, é melhor que uma tese de doutoramento. Olha, é um livro... além, é muito melhor, para já é muito interessante. E as teses de doutoramento geralmente são muito chatas. Pois, aquilo que mais me agradou depois de ter escrito o livro, o eco ao qual eu fui mais sensível, imagino, foi dentro da minha própria faculdade. Que é a Faculdade? De Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova, de uma funcionária que tinha o livro na mão e que foi imediatamente ao capítulo que trata da zona onde ela vive, que ela vive em Loures, aquela zona do Lumiar, e de repente volta-se para mim e diz-me assim: professora, este livro é para nós. E eu disse: para vós como? E diz ela: este livro é para nós, não tem nada a ver com o que nos passa aqui pelas mãos. E eu de repente percebi que realmente não foi feito nem para este, nem para aquele público, nem com esta ou aquela intenção. Enfim, se há algum destino que me fez não sussurrar por vezes, foi, na verdade, enfim, deixar uma história às gerações da minha neta. É que há muita gente que ignora que isto existiu. Pois, não é? O problema é esse. Os cinemas de bairro, Laura, também a importância que os cinemas de bairro tiveram na cultura e na forma como as pessoas gostaram de cinema
nessas salas. Estou-me a lembrar do Cinearte, estou-me a lembrar no Restelo e em outras zonas menos pomposas de Lisboa. Eu acho que essas salas foram absolutamente essenciais e, aliás, eu acho que são de tal forma essenciais que fiz um filme sobre elas. O Vamos ao Nimas é sobre, precisamente, os cinemas de bairro e os cinemas populares. E eu fiz esse filme em 74 ou 75, julgo que foi 75, 74. E foi precisamente porque eu estava a sentir que esses cinemas estavam a desaparecer. Já nessa altura? Sim, nessa altura foi a grande época do desaparecimento desses cinemas. Eu, por exemplo, filmei a destruição do Chiado Terraço, que para mim foi uma brutalidade terrível. Quer dizer, eu estive dentro do Chiado Terraço com os operários a destruir o Chiado Terraço e a filmar aquilo. Foi muito doloroso, queres que diga. E estive numa série de outros cinemas naquela época em que se notava perfeitamente o declínio desse tipo de cinemas. Eu, por exemplo, grande parte da minha educação cinematográfica foi feita nesses cinemas. Nos grandes também, mas eu, por exemplo, eu durante muito tempo vivia em Porto Alegre. E aí, a minha adolescência passei em Porto Alegre, entre o Teatro Portalegrense e o Cinepark, que eram os parques, os cinemas de verão, ao ar livre, não sei o quê. Isso foi entre os 7 e os 15 anos. Aos 15 anos eu voltei para Lisboa, e ao voltar para Lisboa, por exemplo, estive no Gil Vicente. E é evidente que muitas vezes fugia do Gil Vicente para ir ao Salão Operário, o Royal, uma série de outras salas que havia por ali. O Royal não era na Graça? É na Graça, ali perto. Que hoje é um mini mercado. Depois passei para o Pedro Nunes e, obviamente, continuei a fugir às vezes a aulas para ir ou a Paris ou a Europa, até porque a minha avó morava em Campo de Ourique. Eu, durante um ano, vivia em casa da minha avó por causa dos estudos e não sei o quê, e então eram aqueles cinemas ali. E eram cinemas que tinham uma característica muito engraçada. Passavam 2 filmes, era uma época fabulosa do cinema americano, dos anos 50, 60, em que esses 2 filmes normalmente eram sempre bons, daqueles mestres do cinema americano, sei lá, os westerns do Ford, as comédias, os policiais, o filme negro, aquilo tudo, e portanto esses cinemas que levavam 2 filmes realmente eram uma espécie de cinemateca. Depois ainda houve uma outra importância. Por exemplo, a Margarida há bocado estava a falar aqui de que os cinemas eram, digamos, de certa forma, tinham ocupado o lugar das catedrais ou das sés para os encontros, até para os encontros amorosos, para os namorados, não sei. Sim, às vezes não interessava nada o filme. E, entretanto, também o cinema também propiciava isso. Por exemplo, uma das recordações mais bonitas que tenho da minha vida foi quando eu namorava uma menina chamada Luísa, com que eu namorei na faculdade, e que eu fui para a tropa e um dia, à noite, andei a exercícios durante a noite toda, e como eu não era muito dado a coisas de tropa, andei a apanhar pirilampos durante a noite toda. Enquanto eles andavam nos exercícios, eu, numa caixinha de fósforo, guardei imensos pirilampos. E no dia seguinte cheguei, como sempre, encontrava-me com a Luísa à porta de um cinema, vamos ao Éden ver um filme, e depois ofereci-lhe uma caixa de fósforos que ela abriu sem saber o que era e saíram pirilampos, imensos pirilampos no Éden. Ora bem... Parecia um efeito especial. Parecia um efeito especial. Eu não sei se não era assim era um filme assim de grande espetáculo que nós estávamos a ver, porque eu na altura já escrevia, já estava no Diário de Lisboa, porque eu fiz a tropa, eu entrei para o Diário de Lisboa em 67 no final, e entrei para a tropa em 69, de onde já estava, e eu vinha a correr nos fins de semana da tropa para ir ver uma série de filmes para escrever. Resultado, os cinemas têm este encanto que não é só os filmes e não é só
quantas cenas de amor se passaram dentro dos cinemas, não é? O Éden, então, acho que tinha uns camarotes que eram famosíssimos. E isso também é muito importante, percebes? Não é só os filmes, é a vida toda que se passa ali dentro. Os lenços amarrados nas cadeiras do Olímpia, que era giríssimo, uma pessoa no intervalo saía. É o Cine Restauradores, onde eu vi filmes magníficos. Por exemplo, eu vi um Buñuel nesse tal Cine Restauradores, que era no Palácio Foz, uma salinha pequenina que havia ao lado, em que nós, no intervalo, carimbávamos as mãos e depois só podíamos entrar se mostrássemos o carimbo, que era para não haver troca de senhas nem nada daquilo. E não se assistir a nada sem pagar, e essas histórias todas, eu acho que isto era outro livro que era importante fazer, que era... Margarida, se calhar está disponível para isso. Eu acho que era dar o repto para isto, então, para estas histórias lança já aqui o repto. Que eram particularmente importantes, e porque é o outro lado também dos cinemas que eu julgo que nós estamos a perder, porque eu julgo que nós estamos numa época em que, sei lá, dos anos 30, dos anos 20, 30, 10, não sei o quê, já não há pessoas que contem. Mas dos anos 50 e 60 estão a desaparecer as últimas, quer dizer, e isto era importante que estas histórias ficassem. Por exemplo, o São Luís e o Alvalade tinham uma prática engraçadíssima, quer dizer, passavam o mesmo filme e cruzavam as bobines durante as projeções. Acontecia-me às vezes estar num intervalo no Alvalade que demorava meia hora, e houve um dia que desapareceu mesmo, que eu tive que vir embora a meio de um filme. Venham cá ver o filme, porque o estafeta estatelou-se no meio da avenida com as bobines. Ora bem, estas histórias, eu acho que isto tudo é um mundo fascinante e que se perde se não forem contadas. Tu não querias contar isto em filme? Ou numa série de televisão, por exemplo? Isso era interessante. Era. Porque, talvez mais. A sério, não queres propor isso agora, mesmo com as dificuldades todas económicas? Propor uma coisa dessas é fazer reviver. Eu acho que isto era mais engraçado em. O Cinema Paraíso à portuguesa. Não, eu acho que não dá muito. Eu acho que isto é mais engraçado em livro e em estilo ensaio, um ensaio saboroso, como aliás esta senhora sabe escrever. Este livro tem esse encanto, tem esse condão de ser lido de uma forma muito envolvente, quer dizer, nós... E não é só arquitetural, portanto não é só para os doutos leitores, mas é para o povo em geral, não é? É porque, enfim, aqui também está, digamos, a minha visão sobre o que eu entendo que deve ser a história. Portanto, para mim a história da arquitetura não é a história do desenho da arquitetura. Se assim fosse, talvez eu me tivesse interessado mais por outras artes, como a pintura, o desenho, etc. Eu penso que a história da arquitetura tem que se fazer também pelo complemento que nós trazemos aos espaços por onde passamos ou que habitamos. Por isso, eu defendo que de todas as histórias que se possam fazer, a mais difícil é a história da arquitetura, porque essa história da arquitetura implica que se passe por quem lá vive. Ao passo que as outras histórias, enfim, nós não precisamos de estar lá dentro para que a história se complete e para que se possa fazer. Portanto, enfim, o livro é também isso, e é também, enfim, já vai tarde, seria também um alerta, e pegando nesta ideia da importância dos cinemas de bairro, que tiveram, sem dúvida, uma importância enorme, mas há um outro lado, é que os cinemas de bairro fixavam os habitantes ao bairro. E hoje em dia, durante muito tempo, pensou-se só, que pena, os cinemas de bairro desapareceram. E ponto final. Mas atenção, os cinemas de bairro desapareceram. Muitos foram transformados em armazéns de roupa e calçado, com, enfim, perspectivas de grande consumo. E hoje olhamos para essas transformações e reconhecemos que não foram capazes de fixar a população. Portanto, hoje nós não temos na cidade de Lisboa uma população que se fixe em sítio nenhum. Não se fixa nos bairros onde vive,
não se fixa no centro, porque também nós deixamos de saber o que é o centro. Aliás, enfim, as próprias entidades que nos governam e que, portanto, que têm uma ideia do que querem para a cidade e que, de alguma forma, enfim, nos a impõem, também não sabem, enfim, muito bem o que é isto da cidade de Lisboa, porque não se fala em cidade. Repare que na nossa linguagem, e eu volto a insistir nisso, é tudo abstrato. É a área metropolitana de Lisboa, já não se fala da cidade de Lisboa, já não se fala da praça X ou da praça Y. É uma coisa mais ampla, não é? Bom, e quando se fala das praças, enfim, é para lamentar que também elas estejam a ser retalhadas. Margarida, para além das fachadas e da arquitetura dos cinemas, e estamos a falar dos cinemas em si, daquelas salas propositadamente construídas para este efeito, os cartazes gigantescos que víamos também, fazem parte também do nosso imaginário e fazem parte também dessa história das salas de cinema de Lisboa. Fazem. Os primeiros cartazes que aparecem, e eu cito isso quando falo do Éden, são justamente para o Éden. E depois, do outro lado da praça, o Conde vai também encomendar esses grandes telões que se faziam, e primeiro começaram a ser feitos no Parque Mayer, que era onde havia mais espaço, e depois então dentro dos próprios cinemas. E há toda uma história ligada ao fabrico desses telões, extremamente interessante, porque de início enfim, o empresário chamava o artista e viam os dois sozinhos o filme. E depois de verem o filme é que discutiam o que é que iam pôr lá, o que é que iam fazer no cartaz, no telão, que depois iria cobrir a fachada. É que muitos não tinham muito a ver com aquilo que vinha lá de fora, por exemplo, nomeadamente dos Estados Unidos, era uma outra coisa. Era. E mesmo esses cartazes, digamos, adaptavam as próprias imagens, enfim, à nossa sensibilidade local. E isso é extraordinário ver. Infelizmente, eu andei à procura de alguns desses cartazes para poder fotografar, porque gostaria de ter tido uma dessas imagens, e não há ninguém, nem nenhuma entidade que tivesse guardado um único cartaz. Nem a Cinemateca. Não tens nada guardado em casa, Laura? Um cartaz daqueles, não. Isso nem cabiam em casa. Mas é extraordinário não termos ficado nem com uma fotografia, nem com nada. Mas deitaram-se fora esses cartazes, sim, que são, basicamente são obras de arte. Sim, alguns. Sim. Havia cada mamarraço também, deixa lá que também. Como em tudo na vida. Como em tudo na vida, mas portanto havia que fazer uma seleção, não é? Era muito engraçado como se faziam, porque havia 2 ou 3 ateliês especializados nisso e ao mesmo tempo em cenários de revista e não sei o quê, que eram feitos praticamente pelos mesmos. E era eu ainda acompanhei a feitura de alguns e era muito engraçado. Queres nos recordar uma história? Não tenho assim nenhuma história para recordar. Não digas que é uma história proibida. Vagamente. Muito bem. Olha, já tentaram matar o cinema, a televisão, o vídeo, o satélite, o cabo, agora a internet. As salas perderam em 2012 mais de 1 milhão de espectadores. Eu ia te perguntar como é que se consegue sobreviver a mais esta crise, mas como é que dar a volta por cima disto tudo? Eu acho que não se perderam espectadores, eu acho que se perderam espectadores dentro das salas. Eu acho que a nível de espectadores, se calhar ganhámos espectadores. Em casa? Em casa e não só. Eu acho que o que é preciso é procurar respostas diferentes ao que está a acontecer. Por exemplo, eu sou uma pessoa que me preocupo muito com a cultura cinematográfica e sobretudo com a história de cinema. E levar as pessoas a ver filmes que hoje em dia quase toda a gente enfim, desconsidera ou não considera. Os cinemas deixaram de fazer reprises, as reposições, as televisões, praticamente filmes que tenham mais de 20 anos não os exibem. Há uma incidência muito grande em filmes que eu julgo
de um valor cinematográfico quase nulo. E, portanto, eu julgo que é absolutamente essencial mostrar às pessoas de todas as idades e de todas as formações filmes que constituem marcos na história do cinema e, sobretudo, à malta nova, porque há esse aspecto. É importante mostrar aos mais idosos filmes que eles gostaram muito ou que deixaram de ver na sua época, mas que outros até gostaram muito e queriam voltar a ver, mas é sobretudo necessário mostrar aos jovens que, tal como na literatura e na música, também no cinema há uma história, quer dizer, e com grandes obras e com obras que, se eles lerem e que se eles virem hoje em dia, são tão importantes ou mais do que algumas importantes de hoje. E, por exemplo, eu tenho feito, sei lá, o Botelho fez uma nova forma de exploração cinematográfica. O João Botelho, o realizador. O realizador. Andou com o filme dele, o Livro do Desassossego, a mostrá-lo para as salas todas do país e acho que funcionou muito bem. Eu ando a fazer masterclasses em Oeiras, na reitoria, numa série de sítios em que ando a mostrar e a falar esses filmes que eu acho que são importantes, com salas cheias. Não andas a pregar no deserto, então? Não, há um grande entusiasmo. Eu acho que também a crise ajuda, porque as pessoas estão com dificuldades económicas e, portanto, coisas que são gratuitas. Explicadas. E terem uma apresentação e terem discussão e isso tudo, eu julgo que é importante. Mas, por outro lado, eu também acho que as pessoas estão ávidas, também porque as crises provocam isso. Ou seja, a crise de 29 e a Grande Depressão na América, ao contrário do que se possa pensar, deu um avanço grande ao cinema. Também porque o cinema tinha passado do mudo para o sonoro e, portanto, a transformação ajudou o interesse dos espectadores. Mas a crise, tal como o Woody Allen mostra na Rosa Púrpura do Cairo, a crise é um elemento. O cinema, durante um período de crise, ou o entretenimento durante um período de crise, é essencial para as pessoas terem algum equilíbrio. Ou mais recentemente o artista? Sim, prefiro o Woody Allen. Portanto, nesse só estava a dar como exemplo, mais nada. Sim, eu até acho o filme interessante, não acho que seja... Enfim, não acho que seja aquilo que muitos acham, mas acho que é. Acho que é um filme interessante. Mas pronto, está mais ou menos satisfeita a tua curiosidade. Está satisfeita. Infelizmente não temos tempo para mais. Margarida, uma última questão. Como é que se pode classificar os cinemas de Lisboa, as salas de Lisboa, que realmente estão contidas neste belíssimo, volto a dizer, este belíssimo trabalho literário de que autora? Como classificar? Exatamente. Para quem não conhece, deixa-me ver, que livro é este? A autora diz que... é um livro sobre a história de uma cidade através de um século, vista através dos edifícios que marcaram esse século. Não há nenhum edifício. É preciso que marque tanto o século XX como os cinemas. É preciso ver que o cinema é uma arte completamente nova que aparece. E também o edifício cinema não vai copiar o teatro. De início houve hesitações, mas depois ele próprio quer se afirmar com um rosto específico e próprio. E inventam. E de tal forma isso é conseguido que nós passamos a identificar o cinema com aquele rosto que o século XX fabricou e conseguia impor. O estranho, realmente o estranho, é que esse mesmo século XX, que produziu uma arte que os séculos anteriores não conheciam, que conseguiu imaginar um edifício onde essa arte cabia e que era capaz de o identificar, tenha, deixado que se destruísse esse rosto. E eu penso que destruir o rosto do cinema tem efeitos, muito nefastos para o próprio cinema, para a cidade, inevitavelmente, e para o próprio cinema.
E só para terminar, enfim, pegando no que estávamos a conversar e na importância que teria o Lauro António fazer de facto um livro ou um cinema sobre a vivência desses lugares, face à situação atual, o que me interessa neste momento já não é esta história que o Lauro António estava a falar. O que me interessa neste momento é fazer a história do outro lugar para o qual nos empurram quando destroem os cinemas. Esse lugar é a casa. É na casa que nós passamos a ver o cinema. O livro que eu neste momento estou a fazer e que penso editá-lo, enfim, dentro de pouco tempo, é um livro sobre a casa em Lisboa durante este tempo que eu percorri tratando e debruçando-me. E está convidada a regressar aqui à RDP Internacional para falar desse livro. Lauro, quero agradecer muito a tua presença, Margarida Tcheli também terem estado connosco esta manhã aqui na RDP Internacional. Uma conversa que fica a meio. Vamos para o intervalo. Espero que possa ser retomada em breve. Não tem problema.